Bom, pessoal, então a gente está em sistemas cristalinos, então, tá? Na verdade são comentários, isso aqui nos serviu simplesmente para vocês verem. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Para vocês verem em termos de propriedade mecânica, as diferenças que um sistema cristalino pode te dar. Claro que isso daqui é um cerâmico e não tem nada a ver a diferença de propriedade desse cara com os dois outros metais, tá? Mas sendo um material cerâmico, tu tem uma ligação diferente dos tais. Então isso daqui é importante tu ver. Em relação aos dois metais que estão plotados ali, eu tenho diferenças bem grandes do metal A para o metal B. E elas necessariamente, se são metais puros, têm que ser baseadas no teu sistema cristalino. Tu não tem tanta diferença de densidade atômica assim, ou de força de ligação de um metal para outro metal. Então muito disso se baseia no sistema cristalino que tu tem. É para isso que ele colocou esse gráfico aqui, tá, pessoal? Então ele começa a te falar que a importância de estudar uma estrutura cristalina é o fato de ela começar a delinear as suas propriedades, inclusive as mecânicas. Delineia muito mais propriedades físicas, mas ela começa a interagir com a mecânica. E o exemplo que ele te dá basicamente é do carbono e do nitreto cúbico de boro. O carbono é a coisa mais dura da natureza, tá? Na verdade ele tem duas alotropias, ou duas formas de se apresentar. Na verdade, se vocês olharem, quando o carbono está nesse esquema hexagonal, com uma base hexagonal, uma base cristalina de seus átomos hexagonais, ele é mole demais. Na verdade, cada plano escorrega muito facilmente sobre cada outro plano e facilmente o carbono ele é riscado, ele é mole. É por isso que a gente risca a nossa folha, tá? Exatamente pela estrutura cristalina dele. Enquanto que o carbono diamante ele está numa estrutura cúbica que é mais dura, tá? E ainda assim essa estrutura cúbica ela tem as ligações covalentes do carbono aqui dentro, elas foram pressionadas, dando uma maior energia para a tua ligação. Portanto, o carbono é muito mais resistente no estado cúbico do que no teu estado hexagonal, tá? São as mesmas coisas. Para o nitreto cúbico de boro, a filosofia é a mesma, tá? Nitreto cúbico de boro não é algo que a gente encontra muito na natureza, a gente fabrica muito do nitreto cúbico de boro, são duas coisas que a gente usa como ferramenta de corte, a gente consegue fabricar os dois para usar, mas o princípio é o mesmo, duas variações alotrópicas muito grandes, tá? E aqui a gente começa a ver o ferro, pessoal. Basicamente o ferro tem dois sistemas cristalinos que a gente vê. É o esquema do cúbico de corpo centrado e o esquema do cúbico de face centrada. Na verdade, eles nos interessam bastante porque os metais eles se cristalizam em sistemas cúbicos, tá? Então é esses que nós vamos ver, entender bem mais, fazer algum cálculo sobre densidade e blá blá blá, tá? Então se vocês olharem para esse aqui, basicamente os átomos eles delineiam um sistema cristalino. Esse sistema cristalino é o cubo, certo? E o que a gente chama de rede de Bravais desse sistema cristalino é de que maneira dentro do cubo os átomos estão. Então, na verdade, ali eu tenho um cubo e dentro do cubo eu tenho uma distribuição atômica, duas distribuições diferentes. São duas redes de Bravais para o meu aço, desculpa, para o meu ferro. Cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada, tá? Na verdade, se vocês olharem, ó, pessoal, aqui eu tenho um átomo em cada vértice e um átomo no centro. Enquanto que nesse outro sistema cristalino eu tenho um átomo em cada vértice do cubo e um átomo em cada face. Tudo bem? Portanto, quem deve ser mais denso? Deve ter um mais denso ou não? Portanto, deve ter resistência mecânica diferente. A gente já parte desse princípio, tá? Então, é essa a moral da coisa. Bom, daí o que ele faz? O que se pode fazer para modificar a resistência mecânica do material? Tu pode fazer várias coisas. Tu pode colocar elemento de liga aqui dentro, tu pode apertar isso aqui, tu pode quebrar, mas também tu pode simplesmente mudar isso aqui. Por exemplo, existem materiais que têm mais de uma alotropia, e o ferro é um deles. Na verdade, tu só muda o sistema cristalino de um dado material por duas maneiras. Quais, na opinião de vocês? Temperatura e pressão. Temperatura e pressão, não tem como eu fugir disso, tá? O carbono tipicamente é pressão, eu deixo ele muito tempo apertado. Outros, como o ferro, eu não vou apertar o ferro. O que vai me adiantar eu pegar um ferro puro, apertar e deixar ele na natureza? Não vai adiantar, porque ele já é mais resistente do que o carbono. Então ele não vai mudar nunca. Por outro lado, se eu pegar o ferro e aquecer, certamente eu devo mudar o meu sistema cristalino dele, tá? Então, devo mudar a resistência do meu ferro. Não é uma mudança mecânica tão gritante, mas eu mudo. E mudo propriedades físicas também. Então, tu poderia mudar de diversas maneiras, mas tu também mudaria mexendo no sistema cristalino, tá? Bom, e aqui vem alguns outros conceitos, pessoal, para que a gente entenda isso desde o início. Na verdade, o que a gente sabe? Que os meus materiais sólidos, cristalinos, eles têm o que eles chamam de ordem de longo alcance.
Na verdade tem uma ordem. Eles quando vêm do líquido para o sólido se ordenam e solidificam em um sistema que deve se repetir sempre ao longo de todo o espaço do meu material. Tá? Isso é o que eles chamam de ordem de longo alcance. Por que o material cristalino geralmente é opaco à luz? Geralmente, por que ele é opaco à luz? Por que eu não enxergo através do material cristalino? Na verdade, o que acontece, pessoal? E esse é o problema de vocês estarem com aula segunda e quinta. Tipo, vocês chegam aqui na quinta, pô, muito de negócio, tem que lutar para retomar e a aula acaba atrasando. Na verdade, o que acontece? Quando eu venho do líquido para o sólido, eu formo um cristal. primeiro. E esse cara começa a crescer. Só que ele cresce até quando? Até que em algum outro lugar tem um outro crescimento desse mesmo cristal. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, eu vou ter uma estrutura granular. Não tem nada a ver com ela estar mais perto ou não, porque não tem buraco ali dentro, entendeu? É tudo um material só. Mas, na verdade, esses grãos eles vão estar com diferentes orientações, embora seja o mesmo cristal. Então, se tu tivesse buraco dentro de cada cristal, tu nunca ia ter um buraco do lado do outro para te enxergar através dele. Porque no grão seguinte tu tem uma outra orientação cristalina. Você está entendendo? Embora seja o mesmo sistema cristalino. Tá? Bom, então o que eles te falam? Que o teu material cristalino, que está aqui na verdade, ele tem o que a gente chama de ordem de longo alcance. Ele se repete ao longo do tempo. Tá? Mesmo que tu tenha uma estrutura multigranular, tu tem essa ordem. A mesma ordem de um grão para outro. Certo? Já nos meus materiais cerâmicos, tu tem uma ordem de curto alcance. O que é isso? Que existe uma ordem na tua molécula. Na verdade, eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados com um oxigênio, por exemplo. Então eu tenho uma ordem pequena só na molécula de água e não na molécula vizinha em relação a ela. Vocês estão me entendendo? Então, não existe um certo volume que delineie uma ordem. Tá? Então, na verdade, a ordem é de curto alcance e esses caras não são o que a gente chama de cristalinos. Na verdade, se tu pensar numa cerâmica, eu tenho a possibilidade de torná-la cristalina ou de torná-la amorfa. Quanto mais amorfa ela for, mais transparente a luz ela deve ser, como é o vidro. Como é um polímero, eu também posso deixar o meu polímero transparente, porque mais amorfo ele está, mais sem ordem ele vai estar, certo? Na verdade, em termos de cerâmico, as cerâmicas cristalinas, elas, quanto mais cristalinas forem, mais duras e mais alto ponto de fusão elas têm. Quanto menos cristalinas, como vidro, menos duras e mais baixo ponto de fusão ela tem. Tá? E depois tem a terceira classe de material, que é o que eles chamam de materiais sem ordem. Esses são tipicamente os materiais gasosos, onde tu não tem nenhum ordenamento molecular. Na verdade, a energia é muito grande e todos os átomos estão girando para tudo quanto é lado ali dentro. Tá, pessoal? Então a gente fala que sem ordem tu está nos teus gases, argônio, hélio, que o ordenamento de curto alcance se dá para materiais não cristalinos ou amorfos, tá? Basicamente uma sílica resfriada rápida é um vidro, tu sai de um cristal e passa por um sistema amorfo. E o teu material cristalino, normal, metálico, tem o que a gente define como uma ordem de longo alcance, então. Se vocês olharem aquilo dali, é o esquema atômico de um material metálico qualquer. Então, ele diz que tu tem átomos ordenados em longas distâncias atômicas, te dando uma estrutura tridimensional que é a tua rede cristalina, que é o teu sistema cristalino. Então, a rigor, o teu sistema cristalino é a menor unidade que se repete ao longo do teu material. Vocês estão entendendo? Na verdade, esse teu cubo que ele formou é o sistema cristalino dele, repetir sempre. E ele é menor do que dois cubos, por exemplo, algo assim. Então, a menor unidade tridimensional que tu enxerga é a tua rede cristalina. Tá? Então, metais, muito cerâmicos, que quando a gente quer, são cristalinos. Tá? Que mais? E alguns polímeros sob condições normais de solidificação. O que é uma condição normal de solidificação? Condição normal de solidificação. Ou vocês estão com medo de mim, ou nós vamos ter problema na prova. Vamos lá. É um resfriamento lento, é uma condição normal de solidificação é de solidificar de uma maneira lenta. Certo? Baixar devagarinho. Tá? Por quê? Porque muitos desses mesmos materiais que em condições normais de solidificação são cristalinos, em condições rápidas de extração de calor se tornam amorfos. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aí, materiais metálicos e muito cerâmicos. Tá, pessoal?
Então, o que ele chama de rede cristalina é o conjunto de pontos espaciais que tem a mesma vizinhança. Ou seja, é a rede de todo o teu material, tá? É puramente conceitual. Então, o que ele te fala dessa tua menor unidade? Desses átomos que estão repetidos. A relação dentro dessa rede cristalina é constante. Ou seja, tu deve ter a mesma distância de todos os átomos para todos os outros, tá? Se for um sistema cúbico, mais ainda. Então, essas distâncias que eu tenho aqui definem os parâmetros de rede do teu material. Estão entendendo? O que vocês entendem como um parâmetro de rede, então? Chuta, pessoal, vamos lá. Não, a maneira com que ele vai se repetir é a rede, o sistema cristalino. O parâmetro de rede seria o quê? Na verdade, o que a gente tem que entender, pessoal? Aqui não tem buraco nenhum. Isso daqui é um sistema cristalino formado por esse cubo que vai sempre se repetir. Sempre, sempre. Não tem buraco, não vai se repetir mais longe, mais perto, não tem. Vai estar um grudado no outro. Então, cada sistema cristalino deve ter parâmetros de rede, que são os parâmetros que fazem o quê? Tem sua lógica, que são os parâmetros que identificam a tua rede. Como é que tu sabe que a tua rede é redonda, preta, bolinha, quadrada, sei lá? Tu vai ter alguma coisa que identifique ela, certo? Então, os parâmetros de rede que te servem para saber se uma rede é tal ou tal, são... Acorda teu parceiro não. São... Não estava dando uma dormida? Estava dando uma dormida? Não. Estava de olho fechado. São os nomes das arestas, A, B e C, tudo bem? E os ângulos entre as arestas. Assim a gente define um sistema cristalino. Tudo tranquilo? Bom, então quais são os parâmetros de rede para um sistema cúbico? Tenta ir um pouquinho mais longe. 90 graus? O espaço entre eles são iguais e tem 90 graus. O espaço, como assim o espaço? Não, mas tá perfeito, é isso que eu quero que vocês façam. Tipo, vocês me respondam para que a gente possa dar os conceitos certos, mas é isso aí. Na verdade, o tamanho de cada eixo tem que ser igual, vocês concordam? E eu tenho que ter 90 graus em cada um deles. Então os parâmetros de rede são A, B e C, são as arestas, certo? E os ângulos entre as arestas. Então num sistema cúbico, por exemplo, eu tenho que A igual a B igual a C, alfa igual a beta igual a gama igual a quanto? 90. Com isso eu tenho meu sistema cúbico, certo? Quem nos interessa, na verdade? O cúbico. Por quê? Porque é no cúbico que os metais estão. Tá? Na verdade, 90% dos metais cristalizam no sistema cúbico e alguns outros metais cristalizam no sistema hexagonal. O que é o sistema hexagonal? A base é um hexágono. Tá? A princípio, ele deve ser... Vou ver. Eu não me lembro direito, mas eu tenho um ângulo de 120 graus, uma hora qualquer, e a soma desses três paralelepípedos com 120 graus, colocado um do lado do outro, te dá uma base hexagonal. Tá? Tipicamente, quem tem uma estrutura cristalina hexagonal? O grafite, que a gente acabou de olhar. Tá? Então, aquilo ali te dá um sistema cristalino que é normal alguns metais terem. Tá? Magnésio, zinco, não me lembro o que mais. Fora isso, nada mais nos interessa. Vai estar aí, a gente vai dar uma olhada, mas... Tá? O tetragonal tem uma certa importância para nós. O que é um sistema tetragonal? Na verdade, ele tem uma base cúbica e... Estou disputando, Júnior? E a parte de cima, o C, ele é um pouquinho maior. Por que ele é um pouquinho maior? Porque normalmente o metal não tem um sistema tetragonal. Mas se vocês lembrarem, o meu ferro, ele é reforçado pelo carbono. Certo? E algum carbono, ele se dissolve dentro do ferro. Se ele tiver dissolvido e eu der um jeito de prender muito carbono ali dentro, ele vai quebrar o meu reticulado do ferro. E ele vai deixar de ser um cubo. Ele vai ser um tetragonal. Tá? E essa é a causa de eu endurecer o ferro muitas vezes. Tá? Se eu conseguir prender o carbono ali dentro, o cara ganha muito em dureza. E o sistema cristalino dele vai ser tetragonal. Mas fora isso, outros sistemas que o cúbico e que o hexagonal não nos interessam muito. Tá? Bom, então quem me define são as laterais e os ângulos entre as arestas. Tá? Bom, da onde vem tudo isso aí, pessoal? Qual o próximo comentário que ele me dá? A gente tem que entender das coisas, de onde elas vêm e para onde elas vão. Tá? Na verdade é assim, ó, o teu sistema cristalino ele é proveniente de dois fatores.
Vamos começar pelo mais anormal, que é tu ter uma solução sólida que saturou. Na verdade, um café preto com açúcar. Uma hora qualquer tu bate a temperatura do teu café preto, ou sei lá o que, satura de açúcar, isso aí cai. Quando cai, tu tem um cristal lá dentro. Então, na verdade, tu tá colocando um cristal em função da saturação da tua solução. Tudo bem? E agora, no nosso caso, no caso metálico, como é que acontece isso? Por que existe um sistema cristalino? Como é que é? Alguma coisa saturou. Não. Saturação é o primeiro sistema, ele te dá ali 2 exemplos, ó. Ou na solidificação, ou por saturação de solução. Tá? Nosso caso é uma solidificação, a gente está com aço líquido, ou com ferro líquido, e uma hora qualquer solidifica isso aí. O que acontece? Por que eu tenho sistema cristalino? Alguém se arrisca a tentar me dizer? Vocês aprendem mais como tempo. Na verdade, assim, ó. O que ele te coloca? Isso daqui é o modelo da solidificação. O cara está te dando um molde imaginário, tá? Uma caixa quadrada, tudo bem? O que ele está dizendo? Que ele aquece o teu aço líquido, o teu metal líquido e larga ali dentro. E ele vai solidificar ali dentro. E ele vai te mostrar a estrutura de solidificação que tu tem para saber por que o cara é cristalino, tá bom? Bom, então se nós olhar para esse primeiro quadradinho aqui, para esse primeiro molde, sei lá o quê. Então todo mundo líquido ali, eu larguei aqui dentro e o que acontece com o meu líquido? Começa a resfriar de fora para dentro, necessariamente. Por que de fora para dentro? Porque dentro está calor, tem líquido, tá quente, e fora é que eu tenho outra temperatura, tá? Então na verdade, quando eu largo imediatamente ali, a gente tem o que a gente chama de superresfriamento, tá? O que é o superresfriamento? O cara pode até não estar tão gelado assim, mas ele está diferente do teu ferro líquido. O teu ferro líquido deve estar quanto? 1500, 1600, sei lá, e ali é 23. Então, pô, tu tem um congelamento da tua estrutura, certo? Então, instantaneamente, tu tem o que nós chamamos de uma nucleação heterogênea. O que é uma nucleação heterogênea? Eu crio um núcleo sólido em cima de alguém que já existe, tá? Por que eu prefiro criar um núcleo sólido em cima de alguém que já existe? Vamos de novo, então. Na verdade, o que acontece, pessoal? Para eu criar um sólido lá no meio desse cara aqui, bem no meio, eu teria que vencer um monte de gente. Eu teria que vencer a energia do líquido, eu teria que virar sólido e teria que fazer com que todo aquele monte de líquido não me consumisse de novo. Vocês compreendem? Então eu teria que ter muita força para existir. O que seria essa muita força para eu existir lá no meio? Essa muita força seria um resfriamento muito rápido, vocês estão entendendo? Ou seja, eu tirar a energia de mim muito rápido, portanto 5, 6, 8 átomos iriam se grudar, e aí o líquido que está na volta não ia mais conseguir fazer esses 5, 6, 8 átomos, vocês estão entendendo? Mas poxa, eu precisaria necessariamente de uma variação térmica, baixar 1 grau muito rápido, ou 2 graus muito rápido. Então, para mim sempre é muito melhor fazer uma nucleação heterogênea, ou seja, eu criar um sólido com 2 ou 3 átomos em cima de um sólido que já existe. Por quê? Porque se o sólido já existe, eu só vou precisar vencer o líquido aonde? No lado que ele está tocando o líquido. Na base eu não vou precisar vencer a força do líquido, vocês estão entendendo? Então, é muito mais fácil para mim ter o que a gente chama de nucleação heterogênea. Bueno, instantaneamente, quando eu estou vindo dali do líquido para o sólido, eu perco o calor, eu tiro o calor da parte de fora e eu crio grãos super resfriados ali dentro. Tá? Todos nesse cantinho aqui, literalmente pelo contato com a parede fria do teu molde. Tá? Bom, a gente diz que esses grãos são equiaxiais e pequenos. Por quê? Vamos mudar. Por que eles são pequenos, na opinião de vocês? Hã? Porque resfriam mais rápido. O que acontece? Se eu tiro o calor rápido, esse grão não tem por que crescer. Vocês estão entendendo? É como eu congelar a minha estrutura. Então eu criei um sólido, mas como eu estou em contato com essa parte de fora, muito rapidamente eu tiro a energia do sólido.
concordam? E ele existe como um grão, tudo bem? Bom, então, só que logo depois que eu tenho essa minha primeira carepa de grãos super resfriados, de grãos pequenos, recém-aparecidos, o que eu vou ter agora? Eu tenho uma casca, vocês concordam? E a minha taxa de extração de calor é igual a que eu tinha quando eu só estava com molde ou não? Não, passa a ter uma outra taxa de extração de calor. Menor porque eu já tenho uma parede sólida, vocês estão me entendendo? Bom, mas o grão já está formado. O que vai acontecer agora? Eu estou tirando o calor de novo. O que vai acontecer no meu sistema agora? Mas por que eles vão aumentar se eles já estão formados? Se eles já acabaram? Não, vai criar novos grãos. Vai resfriar mais devagar, beleza, mas é aqueles grãos que estavam ali, já estão prontos, concordam? Bom, então, mas tem que ter mais um novo grão, porque eu vou solidificar, vocês concordam comigo? Como é que vai ser o novo grão que vai vir? Aonde que ele vai estar? Em cima do antigo. Hã? Em cima do primeiro grão. Vai ter uma nova nucleação heterogênea, vocês estão entendendo? Em cima do primeiro grão, só que o primeiro grão já está formado, porque eu super resfriei. Mas bom, e o que é nuclear em cima do primeiro grão? Na verdade, os átomos que estão indo para serem solidificados vão lá e grudam nesse primeiro grãozinho. Ele vai agir como se fosse um molde. Tá? E aí, em cima desse cara eu tenho um novo grão, concordam ou não? Não. Em cima desse cara eu tenho um novo sólido. Certo? Esse sólido ainda não é grão, ele seria grão se eu super resfriasse. Então ele é quase um grão pela metade, um grão aberto. Sei lá o quê? Baixo mais a minha temperatura, o que vai acontecer? Mas deveria formar um grão, é isso? Mas se eu estou baixando a minha temperatura devagar, e estou, porque agora eu tenho uma carepa. O grão vai ser mais alongado. Exato. O novo sólido vai formar em cima do sólido que formou. E depois o novo sólido vai formar onde? Em cima dele de novo e em cima de novo, certo? Isso nos explica muito bem o esquema de tu ter diferentes granulometrias no teu material. Mas o cristal do primeiro grão, como é que ele é? O cristal. O sistema cristalino do primeiro grão, Mário, o que tu acha? É igual ou é diferente do segundo grão? É igual. É igual, porque é o mesmo material. Só resfria mais devagar ou mais rápido, não sei. Mas tudo aquilo é um sistema cristalino só, vocês estão entendendo? Eu posso ter um grão pequeno, um grão longo, mas eu continuo tendo a minha mesma ordem de longo alcance. Eu continuo tendo meu mesmo sistema cristalino. Tudo bem? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, ó? O meu novo grão nucleia aqui, e ao invés de eu formar um outro grão pelo superresfriamento, ele continua crescendo. Essa é a moral da coisa. E ele vai crescer até bater um outro grão. Só um comentário à parte, isso aqui é o esquema de uma lingoteira, um molde, tá? Os engenheiros que trabalham com esse tipo de coisa dizem que não se fabrica lingoteiras assim. Por quê, pessoal? Porque tu sempre tem uma zona de final de grão aqui no canto. Quando tu for apertar ou aquecer tudo isso aqui para mudar, certamente ele vai trincar ao longo dessa diagonal, porque os grãos estão se tocando numa linha só. Mas isso é critério de projeto, na verdade isso aqui deveria ser só arredondado, tá? Nada mais. E no final, pessoal, o que acontece? No final tu já está há tanto tempo em alta temperatura e girando todo mundo, que os choques passam a ser maiores, vocês estão entendendo? Eu posso ter grandes choques atômicos lá dentro, porque eles estão há muito tempo se batendo. E eles acabam perdendo uma certa energia potencial e formam núcleos, mesmo com a temperatura mais alta. Então lá no meio, esse modelo prevê que eu tenha novos grãos redondinhos de nucleação homogênea, pelos choques atômicos. Tá? Bom, se vocês olharem, essa estrutura é muito ruim. Por quê? Porque não tem nada de homogêneo aqui dentro. Tá? Isso é tipicamente uma estrutura de fundição, certo? Aquele que eu liquefaço e largo num molde para estar pronto. Tá? Bom, para que eu estou apresentando isso então? Não tem nada a ver com fundição. Eu estou apresentando para te dizer que é assim que o sistema cristalino se forma durante o resfriamento, tá? Durante a solidificação. Tudo bem? E que essas estruturas para os metais, idealmente elas têm uma baixa energia livre e um maior empacotamento. O que vocês acham que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dizendo que ela tem uma baixa energia livre? Vamos lá, pessoal. Se eu te dou um sólido com alta energia livre dentro, o que eu preciso dar para ele mudar de estado? Muito ou pouca energia?
Pouca, porque ele tem dentro. Então o que ele está te dizendo é isso aí. Esses sólidos, nos metais, eles têm uma baixa energia livre. Ou seja, eles são estáveis, bastante estáveis. Tá? Porque são sólidos cristalinos. Tudo bem? E ele te diz também que eles devem ter um maior empacotamento. O que é para vocês um maior empacotamento? Isso. Devem estar juntos. E o metal permite isso. Certo? E é exatamente porque eles estão juntos que eu não enxergo através do metal. E enxergo através de um vidro. Porque eles não estão grudados, empacotados. Vocês estão me entendendo? Então é isso que eu tenho numa estrutura metálica. Uma baixa energia livre, por essa estabilidade no sólido, e um alto empacotamento. Todo mundo grudado e juntinho. Tá? Tá entendendo, velho? Vindo do líquido para o sólido. Naturalmente, eu deixei, o cara tá vendo. Ele sempre vai respirar desse jeito. Se for isso aqui fechado, vai. Se for fechado, não molde. É. Se for aberto, também vai. Sempre vai ser ruim a tua primeira estrutura. Tu nunca controla o crescimento desses caras. Em termos de engenharia, por isso tu sempre pega essa estrutura, aquece de novo e sai a mudar. Se deixar ele explorando o passeio, Não, vai ficar sem mudar. Tá? Mas assim, ó, tudo que eu quero dizer por enquanto é que essa estrutura ruim a gente vai ver como sanar depois. Mas a gente tem ele cristalino, nós temos ele em cristais. Tudo bem? Não interessa muito esse esquema granulométrico que ele tá, maior, menor, sei lá. Mas dentro de todos eles eu tenho meu mesmo cristal. Tá, pessoal? Vamos continuar então. Então ele te fala que as suas estruturas ideais, apresentam uma baixa energia livre e um maior empacotamento, certo? Já as reais que a gente tem na prática, de repente tem algum defeito. O que seria isso? Só por curiosidade, o que seria esse defeito na opinião de vocês? O que seria um defeito nessa estrutura? Hã? Um empacotamento menor não seria um defeito, porque ele continuaria perfeitinho, entendeu? Eu posso, para ter um empacotamento menor, ele teria que estar maior, concorda? Então pode ser que ele esteja maior, mas se ele continuar com um átomo em cada lugar, ele continua perfeito, digamos assim. Não, aqui eu estou no sistema cristalino, eu estou numa ordem de angstroms. Seria provavelmente a ausência de um átomo. De um grão não. De novo, um grão tem milhares de cristais, certo? Um grão é micro, um cristal é angstrom. Tá? Então, por exemplo, a ausência de um átomo seria um defeito. Tudo bem? Ou a ausência de 2, ou de 3, ou de 4, tudo na mesma linha. Tudo bem? Isso me daria um defeito. Esses defeitos podem ocorrer só na solidificação, claro que pode. Tá? Mas eu também posso gerar esses defeitos. Como? Apertando o meu material, quebrando, eu também poderia gerar defeitos. Vocês se lembram que eu falo que as coisas deformam por causa de defeitos? Então é mais ou menos por aí. Bueno. Então, pessoal, a gente tem as estruturas reais que têm alguns defeitos, mas enfim, a gente vê isso depois. Por enquanto a gente está pensando nas ideais. Então tu tem diferentes sistemas cristalinos que são definidos pelos seus parâmetros de rede. Tamanho de aresta e ângulo entre as arestas. Tudo bem? Então tá. Existem 7 sistemas cristalinos e dentro desses, eu tenho 14 redes de Bravais, 14 modificações atômicas ali dentro. Tá? Modificações de arranjo atômico ali dentro. Tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha. O que ele chama de célula unitária, então, é essa menor porção que se repete. Tá? Então, essa menor porção está desenhada aqui para um sistema qual? Cúbico de face centrada. Tá? Então, é isso aqui, ó, que tem ali, que é essa unidade que vai se repetir sempre. Quero salientar de novo. Isso daqui é um grão ou não? Isso não, mas esse conjunto pode ser um grão. Vocês estão entendendo? Eu tenho muitos desses caras em um grão. A gente precisa dessa ordem de grandeza, tá, pessoal? Tá, e um cristal é aquele cubo ali.
No cristal é esse cubo, que é esse cubo aqui. E se tu olhar dentro da rede, é tudo isso aqui infinito no teu material. Tá? Mas aqui eu teria grãos. Isso a gente precisa definir muito claro. Então um grão tem vários sistemas cristalinos ali dentro. Tá? Bom, isso é o que a gente chama de rede. A nossa célula unitária, então, é a menor unidade que se repete. Daí ele te diz, existem diferentes tipos de células unitárias que dependem da relação entre seus ângulos e as arestas. Tá? Então, tipicamente no meu sistema cúbico, que me interessa muito, eu tenho A igual a B igual a C. Certo? E alfa igual a beta igual a gama igual a 90. Isso é um cubo. Tá, pessoal? No meu sistema hexagonal, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus e eu devo ter mais dois desses sistemas aqui embaixo do lado, aqui atrás formando uma base de um hexágono, tá? Bom, o sistema ortorrômbico ele já é mais raro, ele é inclinado aqui, tá? E ele só está te mostrando 3. Na verdade aqui estão os teus 7 sistemas cristalinos, tá? Eu não vou pedir decor, eu nunca vi muito engenheiro ter que fazer prova sobre isso em vida prática, mas dê uma olhada, porque vai que eu pergunte alguma coisa em caráter mais informativo disso aqui. Então nós temos ali o nosso cúbico, que tem alfa igual a beta igual a gama igual a 90 e A igual a B igual a C. O meu hexagonal eu tenho A igual a B diferente de C, que eu tenho uma base quadrada e um C para cima, tá? O meu sistema hexagonal é isso aqui. Essa relação C com C sobre A é uma relação que me interessa, ou seja, isso aqui não cresce demais. Geralmente a altura desse C em relação ao A ela é bem constante, ela é de 1,6, a gente vai ver depois. E aqui me aparece a estrutura tetragonal. O que vocês dizem da estrutura tetragonal aqui? Se eu só colocar aqui, ó, A igual a B diferente de C, alfa igual a beta igual a gama igual a 90. Só muda a altura, é essa a moral. Por que isso aqui nos interessa? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Uma hora eu disse para vocês que o meu aço é uma mistura de ferro e carbono e que alguma quantidade de carbono está dissolvida dentro do teu aço. Dissolvida mesmo, tá? Se eu mudar a temperatura, talvez eu possa fazer com que mais carbono dissolva ali dentro. É possível? Tem uma certa lógica, não tem? Aumenta a temperatura, aumenta aumento a solubilidade do carbono por isso aí, tá? E eu tenho mais carbono dissolvido. Se eu tirar o calor muito rápido, eu talvez consiga prender o carbono ali dentro. Tá? Prendendo o carbono, o cara vai ter que ir para algum lado. Geralmente o que acontece? Esse C cresce. Esse que vocês falaram aí que é diferente de um lado. E quanto mais carbono eu prender, mais vai crescer esse C. Mais duro vai estar o meu material e mais frágil. Tá, pessoal? Bom, isso aí só me interessa para saber que esse sistema também existe no meu material metálico, mas por algo que eu forço a acontecer. Ele não é naturalmente tetragonal. Tá? Bom, se alguém tiver com sono aí, podem sair para jogar uma água. Então, o nosso cúbico, o nosso hexagonal, que alguns metais cristalizam, o nosso tetragonal, que a gente consegue forçar uma transformação, e os outros não são normais para materiais metálicos. Tá? O que a gente grava? Algumas coisas, do tipo triclínico é o mais diferente de todos, mas eu, Paulo, não vou pedir para vocês decorarem isso aqui não. Só me interessa o cúbico, o hexagonal e o tetragonal. Tá? E aqui estão os meus 7 sistemas cristalinos com as 14 redes de Bravais. Nesse cúbico aqui, o que vocês estão enxergando? Quais as 3 redes de Bravais que eu tenho ali? Na verdade, eu tenho ali ó, um cúbico simples, tá? Que é simplesmente um átomo em cada vértice, um cúbico de corpo centrado e um cúbico de face centrado. Tá? No tetragonal, ele ainda te apresenta um tetragonal centrado, de corpo centrado e tetragonal simples, mas a gente não se preocupa muito. E aqui aparece o meu hexagonal. Tá? Na verdade é assim, ó, desses sistemas aqui, os metais estão aqui e aqui. Desse sistema aqui, os metais quase nunca estão nesse daqui. Por quê? Hã? Frágil? Vamos seguir a tua linha de pensamento, me dá uma razão por que seria frágil. Não consigo enxergar uma razão para vê-lo frágil. Tudo bem, o que eu posso pensar que só tão...
Não, por que estaria mais? Não, acho que não. Mas eu penso assim, ó. O nosso modelo, o que ele prevê? Que esses caras estejam se tocando, certo? Se tu lembrar da força de ligação lá, né? Nós tem uma hora que tu tem uma distância de equilíbrio. E se a tua força de repulsão é nula, ou se a tua força de repulsão está igual à força de atração, tu fica com uma eletrosfera meio que tocando a eletrosfera do outro. Então, a princípio, eles devem estar muito perto, certo? Então, o que acontece nesse cúbico aqui? Os caras devem estar meio que juntinhos. Então, não está tão frágil assim. Ele estaria frágil, mas é uma ligação metálica. Ele estaria frágil se fosse um cerâmico. Daí sim, ele estaria perto, muito perto, e com uma ligação muito forte. Daí seria frágil. Mas aqui eu estou falando em metal, não é por aí. Por que vocês acham que eu estou afirmando que 99% dos metais não cristalizam aqui? Não, mas vamos voltar de novo, pessoal. Eu preciso que vocês entendam a matéria junto comigo. Na verdade, isso daqui é uma ligação metálica. Se isso aqui for ouro, eu vou ter ouro ligado com ouro. Se isso aqui for ferro, eu vou ter ferro ligado com ferro. E assim nós vamos. Então, é uma ligação metálica normal, factível. Eu estou dizendo que nesse sistema cristalino ninguém fica. Por quê? Ninguém tem ideia? Então, vamos de novo. O que eu disse que um metal tem quando cristaliza? Tem uma alta ou uma baixa energia? Uma baixa energia porque está estável. E o que mais ele tem que ter? Um alto empacotamento. Todo mundo tem que estar grudado. Vocês acham que ele está muito grudado aqui? Não. Por quê? Tem buraco no meio. Certo? Se tu comparar esse com esse, ele está mais grudado ou não? Aqui não tem buraco no meio, pelo menos. Vocês estão entendendo? Quem é que está no buraco do meio? Tem um átomo no lugar daquele buraco. Tudo bem que ele empurra os átomos para fora, mas ele está ali. Concordam? Então, o que ele quer dizer com alto empacotamento é ter a célula cheia. Vocês estão me entendendo? O que é a célula cheia? É ter bastante átomo. Porque se não tem muito átomo no meu sistema cristalino, ele não existe. Ele não cristaliza assim. Certo? Então, na verdade, nenhum metal cristaliza no cúbico simples. Só um. Eu já vi uma pergunta de concurso público em que o cara falava isso. Metais não cristalizam no cúbico simples. Não é verdade. Tem um, que é o polônio, que é um cara bastante denso, que cristaliza nesse sistema. Fora, não. Tá? Então, fora isso, os meus metais cristalizam muito no cúbico de corpo centrado e no cúbico de face centrado. Tudo bem? Olhando os dois, quem deve ser mais denso? O cúbico de corpo centrado ou de face centrado? Face. Corpo. Decidi. Face. Tem alguma coisa a ver com a densidade do Tem. Face, né? Ele vai ter 4. Não. No meio, 4. Vamos pensar assim então. A densidade do polônio é quem permite ele estar aqui. Só porque ele é muito denso. Agora, fora isso, eu estou te falando em ferro, em níquel, não sei. Por exemplo, eu te garanto que o ferro está presente aqui e que aqui está o cobre. Então, não sei. Na verdade, eu penso assim, ó. Se fosse o mesmo elemento químico, se eu pensasse só em sistema cristalino, vocês acham que um estaria mais tomado por átomo do que o outro ou não? Bom, pensa em mente, dê uma olhada ali. Eu enxergo mais átomo no de baixo e menos no de cima, vocês não enxergam? Mas tem um buraco no meio. Não, tudo bem. Vamos pensar nos buracos depois. Mas eu enxergo mais átomos aqui, não enxergo? Então vamos partir por enquanto do princípio que eu tenho mais átomos ali. Certo? Quem vocês acham que deveria ser mais mole ou mais duro? Por que o de corpo centrado seria mais mole? Eu acho o contrário. Na verdade é o contrário. Pensa comigo. Como é que os átomos, como é que a deformação acontece? Ela acontece com um plano desses aqui, ó, escorregando por um outro plano que está do lado. Assim que as coisas deformam. Por outro lado, se eu tenho vários planos densos num sistema cristalino, é mais fácil que um escorregue sobre o outro. Vocês concordam? Se tu der todas as bolinhas grudadas, tu escorrega as bolinhas grudadas sobre o outro. Se tiverem buracos no meio, não, elas vão se trancando. Então, a princípio, o meu cúbico de corpo centrado tem menos átomos, portanto tem mais buraco. Se tem mais buraco, trancam quando escorregam.
E realmente, o meu cúbico de corpo centrado, se eu analisar só isso, ele é mais... ele deforma menos que o cúbico de face centrada. Tá? Bom, isso já me deve intuir que eu vou ter propriedades diferentes dos meus materiais só mudando o sistema cristalino. Tá? A gente vai chegar lá. E depois disso, o meu hexagonal, pessoal. Ele tem esse formato meio estranho aqui, mas ele é muito parecido com o de face centrada. Na verdade, agora eu vou falar algo que é verdade para vocês. No hexagonal simples, que é esse que está representado aqui, nenhum metal cristaliza. Nesse sim. Por que nenhum metal cristaliza? Hã? Porque na verdade o empacotamento dele é baixo demais. Vocês estão entendendo? O que é o empacotamento ser baixo? Uma quantidade de átomos muito pequenas ali dentro. Não dá. Um metal tem que ter muito átomo para cristalizar. Estão me entendendo? Então, aqui sim, é verdade que nenhum cristaliza. Lá não deveriam cristalizar, tem um que cristaliza. Fora isso, todos em fatores de empacotamento mais alto. Vocês têm uma ideia do que deveriam ser os fatores de empacotamento mais alto? Quanto eu estou falando? 068 E número? 74. Tudo bem, mas Então só para vocês terem um exemplo, pessoal. Esse aqui, ó, ele tem 52% da célula tomada por átomo. E ninguém cristaliza nele. Tá? Esse daqui tem 74% da célula tomada por átomo. E é o maior fator de empacotamento que eu posso ter. Por quê? Por que eu não tenho fator de empacotamento de 100? Tem repulsão? Não. Poderia pensar que a repulsão seria muito baixa, um modelo hipotético qualquer. Porque o modelo é redondo. Se o modelo atômico é redondo, eu sempre tenho buracos quando um redondo toca o outro redondo, vocês estão entendendo? Então eu nunca vou ter um fator de empacotamento de 1. O máximo que eu consigo é 0,74. Tá? Bueno, então vamos indo. Esse daqui está desenhado aqui, mas ele não existe, tá, pessoal? Quando o metal cristaliza, ele cristaliza com essa base, e para dar o maior fator de empacotamento, me aparecem 3 átomos aqui no meio. Tá? Um no meio de cada face intercalada. Aí fecha o fator de empacotamento normal e ele existe. Tá? Bom, então vocês deem uma olhada nisso aí, então, pessoal. Na verdade, ele te fala que a estrutura de cristalina dos metais implica em um grande número de vizinhos e um alto fator de empacotamento. Aí ele te fala, metais cristalizam preferencialmente na rede hexagonal, na cúbica de corpo centrado e na cúbica de face centrada, certo? Muito raro na cúbica simples, mas tem um que cristaliza. E na hexagonal simples, não, tá? Mas como eu acho que ele não bota aqui porque ele parte da premissa que só existe o hexagonal compacto, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Pessoal, vocês entenderam do que eu estou falando? Vocês sabem que eu estou na minha aula, então estou participando um pouco, eu estou meio preocupado com a turma de vocês. Estão entendendo? Posso continuar? Você pode entender aquela parte dos átomos, você falou que quanto mais buraco ele tem, vai ser, vamos escorregar com mais dificuldade também? Não é o contrário. Pensa que tu tenha... Sei lá, o teu pai não usa... Tem algumas pessoas mais idosas que usam... Para dirigir carro, aquelas bolinhas, aqueles... Na Sei lá o nome direção. daquilo. Agora tu pensa tu rodar umas... Sabe do que eu tô falando ou não? Sim, no banco. É. Agora tu pensa que tu bota muito espaçamento naquilo e tenta rodar um sobre o outro. Tu vai ver que não dá. Eles se encaixam, se batem nesses buracos. Por outro lado, se aquelas bolinhas eles estiverem todas juntas, é como se instantaneamente todos estivessem tocando todos. E eles escorregam facilmente. Tá? Então, na verdade, é esse o princípio da coisa. Os metais deformam por planos cristalinos escorregando sobre outros. E eles deformam facilmente quando os planos são densos. Eles escorregam. Porque se eles não forem densos, quando eles vão fazer isso aqui, o que vai acontecer? Periga quebrar e não deformar. Tá me entendendo? Porque tem um vazio no meio. Então, se eu for vencer esse degrau aqui para ir para o degrau em cima, de repente eu quebro a ligação. Então, na verdade, as coisas escorregam por planos densos. E um sistema cristalino denso tem mais plano denso. Consegue entender? Pessoal, posso continuar? Vamos lá, agora vem alguns conceitos chatos, pessoal, mas que a gente vai ter que ver. Número de átomos por célula unitária. Isso daqui é o número de átomos que eu tenho dentro de um sistema cristalino.
Para que ele vai servir? Qual é que é o foco da minha aula de hoje? Qual que eu acho que é? Se fosse um professor agora, onde é que o Paulo quer chegar com a aula de hoje? Não, eu quero chegar no meu fator de empacotamento. É isso que eu tenho que ensinar para vocês hoje, tá? Bueno, se eu tenho que chegar no meu fator de empacotamento, para que eu tenho que saber o número de átomos por célula? Vai dizer se ele foi empacotado mais junto ou menos junto. Ou menos junto, tem sua lógica. Então eu preciso saber o volume de átomos, o volume da célula coberto por átomos, não concordam? Bom, então vamos lá. O que é esse meu número de átomos por célula unitária? O que ele te mostra? Que a princípio um átomo ele não é sozinho dentro da célula. Ele é dividido com todas as células que tocam ele. É uma rede tridimensional, portanto, quanto por cento de um átomo de vértice de uma célula unitária eu tenho dentro da célula? Pode repetir? Posso. Quanto, em número matemático, quanto do átomo de um vértice de uma célula unitária está dentro desta célula unitária? Só não seria relativo ao que tem já na inteira, por exemplo, se tivesse 52% da inteira. Não, mas o 52 eu só adiantei para ti, então segura não, tu ainda não sabe que é 52. Não, mas tem que ser a mesma quantidade que tem no total, para cada um. Não. Pelo menos não entendi a tua explicação. Mas tenta pensar no que eu estou perguntando. O quanto de um átomo de vértice de uma célula unitária está dentro da célula unitária? Quarto? Quase isso. Eu não entendi direito. Por exemplo, se tiver 10, uma célula inteira, e eu tiver 10 células unitárias, teria que ter um em cada um. Tu não sabe ainda que tu tem 10 numa célula inteira. Tu sabe que tu tem uma célula cristalina cúbica. Isso, por enquanto isso tu sabe. Certo? E que nessa célula cristalina cúbica eu tenho o quê? Um átomo em cada vértice. Concorda? Tá. Quanto por cento desse átomo de cada vértice está dentro da célula unitária? Se em cada lado tiver outro cubo. Um oitavo, é isso, né? Sim ou não? Sim. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho esse cara do vértice sendo dividido com os 4 da base e com os 4 da base de cima, concordam? Então, dentro de volume, eu tenho 1/8 de átomo, certo? Então tá, é isso que ele está falando. E os átomos de face, como é que eles ficam para dentro de cada célula? Hã? Meio. Tá? Então, se o meu átomo for de face, eu tenho meio átomo dentro de cada sistema cristalino. Tudo bem? Tá. Quantos átomos eu tenho no sistema cúbico simples? Não, meio. Meio. 8 átomos. Quantos átomos eu tenho no sistema cúbico simples? Base. É 1, né? Por que é 1? Porque vai estar. É 8 vezes 1/8. Concorda? Tá, então a gente vai começar por aí. A princípio eu tenho um átomo dentro do meu cúbico simples. Tudo bem? Quantos átomos eu tenho dentro do meu cúbico de corpo centrado? 2. Tudo bem? Quantos átomos eu tenho dentro do meu cúbico de face centrada? 4. Tudo bem? Pessoal, quem não está tudo bem, diga, Paulo, não sei, espera, senão quem pegou vai mais rápido que os outros. Por que eu tenho 4? Quem são os 4 que eu tenho dentro? Os meios da face. É isso que eu disse, não entendeu? Diz assim, Paulo, para e vai devagar, ó, meu papel. O que eu tenho no meu cúbico de face centrada, então? Eu tenho 8 1/8, concorda comigo? Esses 8 1/8 são do vértice, e o que mais eu tenho? Hã? Eu tenho 8 1/8 e 6 1/2, é isso ou não? Sim. Então falem pra mim. 6 1/2, 6 faces com metade, certo? Então ali dentro eu tenho 4 átomos, é essa a moral. Bom, quem é mais denso então? Agora vamos ver. O cúbico de face centrado ou de corpo centrado? O de face centrada, a princípio tem 4 átomos, tem que estar mais coberto por átomo do que o outro que tem 2 átomos, concorda? Aí tem um outro detalhe. O que eu posso pensar? Aí tem outro pepino.
Eu posso pensar que o meu cúbico de corpo centrado, que está menos coberto por átomo, tem mais buraco. Concordam ou não? Sim. Posso. Por outro lado, eu também posso pensar que o meu cúbico de face centrada, que está mais cheio, tem menos buraco. Posso? Sim. Pois é. Na verdade, quando eu largo o carbono lá dentro, o carbono entra muito mais no ferro cúbico de face centrada do que no ferro cúbico de corpo centrado. Por? A gente consegue acumular no centro? Não entendi o que eu quis dizer. Foi fácil. É que eu acho que no centro. Não, como vai ter um átomo na parede, vai ser mais fácil em termos de corpo centrado. Calma. O de face centrada vai ter um átomo, meio átomo, né? Nas paredes, em cada parede. O de face centrada vai ter um átomo no meio. O de corpo centrado. O de corpo centrado vai ter um átomo no meio. Então é mais fácil entrar, aspas, chegar até o meio do que passar por impedimento e entrar. 80% certo. Boa linha de pensamento. Na verdade, o que ela tentou me dizer? Que no de corpo centrado, eu tenho um átomo no meio, concorda? Ele está menos coberto. Claro que está menos coberto de átomo. Então eu tenho mais buraco vazio, mas eu tenho uma maior quantidade de buraco vazio menor. Vocês estão me entendendo? Porque o que sobra? Sobram os espaços do lado do átomo do meio. Esses são os meus buracos. Entenderam ou não? De novo. Enquanto que no meu de face centrada, o meu buraco, aonde está? No centro. E é um buraco maior. Vocês estão entendendo? Na verdade eu tenho menos buracos, mas eu tenho um buraco de tamanho maior. Enquanto que no cúbico de corpo centrado eu tenho mais buracos, menores nas laterais. Então eles chamam isso de sítios. Eles te dizem que o cúbico de face centrada tem um sítio octaédrico. Tem 8 lados disponíveis para quem entrar. Carbono. Enquanto que o cúbico de corpo centrado tem sítios tetraédricos, menores com disponibilidade do carbono entrar. E se esses sítios forem menores do que o tamanho do carbono? Não entra. Isso é lógica. Então nós temos que também começar a pensar por aí. Na verdade, o carbono cabe muito pouco no ferro cúbico de corpo centrado. Cabe pouco mesmo. Tá? Para vocês terem uma... Não vou adiantar esse número, é muito cedo. Mas eu acho que cabe umas 300 vezes mais no CFC do que no CCC. Tá? A gente vai ver depois. Bom, então, o número de átomos por célula é isso aqui. Então, um ponto no vértice é compartilhado por 8, né? Então ele está só mostrando esse cálculo aqui. 1/8 vezes 1/8 me dá um átomo. O que vem agora? 1/8 mais um átomo do meio me dá 2 átomos. E 1/8 mais 6 meios me dá 4 átomos. Tá? Então está aqui o resuminho disso aí, 1, 2 e 4. Tá? Usualmente a gente... Assim pessoal, eu posso pedir para vocês me calcularem todas as coisas na prova, é uma opção minha. Por outro lado, eu também posso esquecer e não achar importante. Então, além de saber calcular, eu aconselho vocês a decorarem uma hora, para não estar... Se a pergunta for só usar um dado, tá? Então, quando vocês forem decorar alguma coisa, vocês gravam essa sequência aqui, ó. Simples, corpo centrado e face centrado, tá? Porque eles vão estar sempre nessa ordem, tudo bem? Então, vamos lá. Relação entre raio atômico e parâmetro de rede. O que é isso, pessoal? O que é um parâmetro de rede? O que é um parâmetro de rede, Patinha? É o empacotamento. Eu falei para vocês o que era parâmetro de rede. Falei pouco. Arestas e ângulos, certo? Eu não vou ter uma relação entre um raio e um ângulo, não tem essa. Então essa relação entre raio e parâmetro de rede tem que ser a relação do tamanho da célula com o raio do átomo, concordam? Porque na verdade eu tenho como saber o tamanho da minha célula cristalina e ela vai ser diferente se ela for de ouro, de ferro, de platina ou de plutônio, concordam? Porque eu vou ter um raio diferente para cada elemento químico. Mas, por outro lado, a relação do raio com o parâmetro da rede para cada sistema cristalino tem que ser igual, vocês concordam comigo? Mesmo que eu tenha ouro no CFC e cobre no CFC, eles vão ter o mesmo parâmetro de rede ou não? Tu acha que vai?
Vamos de novo, alemão, me ajuda aí que eu não te chamei hoje ainda. Se eu tiver ouro e ferro no mesmo sistema cristalino, tu acha que o parâmetro de rede dos dois vai ser igual? Ah, comparado com o raio atômico vai ter que ser igual. Só o parâmetro de rede não, porque o raio atômico do ouro tem que ser diferente do raio atômico do ferro, vocês concordam? Porque o ouro é mais pesado ou menos pesado do que o ferro, concordam? Só concordam? Ah, não consegui acompanhar. Vamos de novo. Eu estou vendo agora, a gente vai ver a relação raio atômico, parâmetro de rede. Parâmetro de rede é a lateral da célula, certo? Se eu te der agora ouro, que cristaliza no sistema CFC, tudo bem? Tá lá. E do lado eu te dou um ferro, que cristaliza no sistema CFC. E se tu conseguisse medir o tamanho, a distância entre os átomos, se tu conseguisse medir o parâmetro de rede, eu acho que seria igual do ouro e do ferro? Não sei. O que vocês acham? Não, porque na verdade o ouro talvez seja maior que o ferro. Ou ao contrário, sei lá, eu estou medindo. Tem tamanhos atômicos diferentes, em função de quem? Hã? Não. Sim, tu tem raios diferentes, em função de quem? Em função do peso atômico de cada um deles, do número de prótons que tu tem lá dentro. Concorda ou não? Se eu tenho mais prótons, eu tenho um raio atômico maior. Se eu tenho menos, eu tenho um raio atômico menor. Concorda ou não? Bom, então o que é constante, entendeu agora, mano? Acho que entendi. Tá. O que é constante para o mesmo sistema cristalino, então? O raio atômico? A relação entre o parâmetro e o raio atômico. Tá me entendendo? Não? Tá, mas o ângulo é um parâmetro de rede que eu não quero comparar com o raio atômico, tá me entendendo? Eu estou me esforçando para calcular raio e parâmetro. Por que eu quero calcular raio e parâmetro? A relação entre os dois? Tem uma ideia? Não. E com esse valor eu cálculo do meu fator de empacotamento. Tá entendendo? Porque essa relação raio com aresta é quem eu vou jogar lá dentro para saber o quanto por cento da célula está cheia de átomos. E eu preciso hoje sair sabendo isso. Pelo menos, sei lá. Cada tipo de cristal vai ter um CFC, CCC e cúbico simples e hexagonal compacto também. Cada um deles vai ter um fator de empacotamento. E esse fator vai ser função de quem? Da relação do raio do átomo com a lateral da célula. Certo? Tem que estar lá dentro. Pessoal, se alguém não entendeu, eu volto quantas vezes for necessário. Mas vamos indo. Então, o que eu quero? Determinar a minha relação raio atômico com o parâmetro de rede. Deixa eu dizer para vocês como é que se faz. Basicamente, eu sei que o seu nome é Mate, né? Mas eu me esqueci o nome. Né? Matemos, eu me esqueci o nome, né? Deixa eu dizer como é que faz. Tu pega a tua direção de empacotamento fechado e simplesmente calcula geometricamente isso aí. Direção de empacotamento fechado para vocês. A direção de maior número de átomos dentro da célula unitária. A direção de maior número de átomos dentro da célula unitária. A direção de maior número de átomos. Eu acho que não está certo, não está errado. Mas eu acho que não daria esse conceito. A direção de maior número de átomos. Está certo. Mas não é um conceito que eu daria. Eu dando aula, eu não falaria desse modo. O que é a direção de empacotamento fechado para vocês? Não, o que o João falou ele está certo, mas não é a maneira que eu falo. A direção de empacotamento fechado é a direção que está tomada por átomos, certo? Uma direção pode ter um fator de empacotamento 100 ou não? Não. Hã? Uma direção pode ter um fator de empacotamento 100 ou não? Uma direção pode. Concordam? O que acontece se eu tenho uma bolinha, tocando uma bolinha, tocando outra bolinha, tocando outra bolinha? A direção do meio não está 100% tomada? Então uma direção pode ter um empacotamento fechado, 100%. Já um volume não, concordam? Porque tem buraco no meio. Então, entenderam o que é uma direção de empacotamento fechado? Sim ou não?
É a direção que está tomada por átomos. Tudo bem? Então, qual é a relação raio atômico, parâmetro de rede, no meu cúbico simples? Quem se arrisca a chutar? Posso? Qual a relação parâmetro de rede raio atômico para o sistema cúbico simples? Esse é o único lado bom que você não tem a matéria ainda. Ninguém vira a página ainda. Todo mundo pensa antes. A relação, mas fala direitinho para mim. O que é um? O raio atômico é igual ao parâmetro de rede? É isso que quer dizer? Como se Não. o raio atômico fosse maior, seria menor. Não, mas assim, ó, eu estou te pedindo um número, eu estou te pedindo uma fórmula matemática, é isso que eu estou pedindo. Qual a relação de um com o outro? Como varia o raio atômico com o parâmetro de rede? O raio atômico é meia aresta? Tudo bem, o raio, para de pensar, agora eu estou pensando. O raio atômico, R é igual a A sobre 2. Isso. Também não apresentaria assim, mas eu apresentaria que A é igual a 2R, não que R é igual a A sobre 2. Na verdade é isso aí. A igual a 2R. Por quê? Porque tem dois. Hã? Tem dois átomos na linha. Não sei se você lembra. Essa. Essa daí. Diagonal. Diagonal. Não é cúbico simples? Cúbico simples tem átomo diagonal ou não tem? Não. Tá, então vamos mudar. Como é que é a distribuição no meu cúbico simples? Eu tenho um átomo em cada vértice. Portanto, quantos átomos eu tenho em cada aresta? Hã? 2 raios de átomos. Concorda? Certo? Portanto, A0 é igual a quanto? 2 raios, não é isso? Tudo bem? Então tá, está todo mundo sabendo, fica todo mundo sabendo. Beleza. Então vamos embora. No cúbico de face centrada, qual é a direção de empacotamento fechado? Diagonal. Tem direito pra mim, cara. Não pode ser tão curto assim. Cuidado, tem uma prova um dia. Que diagonal? É fácil? Cubo? É fácil? A direção de empacotamento fechado no cúbico de face centrada é a diagonal da face. É isso? Beleza. Então tá, a diagonal da face. Como é que eu sei a relação A0 com raio atômico no cúbico de face centrada? 4 raio. 4R. Hã? 4R. 4R o quê? A0 igual a 4R? Sim. Não. Não é a mesma coisa. Primeiro pense como é que eu vou fazer. Eu repito para vocês. É provável que eu peça que vocês decorem na prova. Também é provável que eu possa pedir que vocês me calculem. Então antes pensem. Dá 1/8 de R, 2/8 de R mais no caso, 2R. Porque tu tem um inteiro ali, então são 2R. Tu tem mais 1/8. 4 vezes 2. Vocês não pegaram uma linha do que eu estou pensando. Eu quero uma fórmula matemática que relacione A0 com R no sistema cúbico de face centrada. Mas por que não falou antes isso, tia? É isso aí. O quê? Tem que fazer um Pitágoras. Concorda ou não? Faz um Pitágoras de quem, com quem, com quem? Que diagonal? Não. A diagonal Não, vai não. ser raio. Hã? A diagonal não vai ser raio? Vai ser diagonal. Quem é o Pitágoras? Faz Pitágoras de quem com quem? Vértice. Não, Pitágoras é. Vamos voltar então.
Qual é a direção de empacotamento fechado no CFC? Diagonal da face. Diagonal da face, concordam? O que eu quero saber? A relação do tamanho dele com a lateral, certo? Então eu faço um Pitágoras de quem? Da diagonal da face com quem? Com as duas laterais, pronto, acabou, tá fácil. Certo? Qual é que é a fórmula de Pitágoras? Tá, então, na moral é isso aí. Então, quantos átomos eu tenho na diagonal da face? Quantos átomos eu tenho na diagonal da face? 3? Uma metade mais 2 oitavos. Uma metade mais 2 Em unidade de comprimento? Acho que não. O que tu acha? Eu acho que pega os 3, velho. 3? Tá, eu acho que não chega. Você tem 1 oitavo em cada. Mas para aí, como é que pode ser 3? Tá sobrando então? Tem 1 oitavo. Não, na verdade. 2 oitavos e um meio, né? É, Pois é, então. Hã? 2 oitavos e meio. Tem um oitavo? Não, não tem um oitavo. 2 oitavos e um Tem meio. 2 Não oitavos. tem 2 oitavos. Porque um oitavo é o volume que está lá dentro. Não estou falando de volume, estou falando de uma linha. Tu tá me entendendo ou não? Então, na verdade, o que eu tenho? Então eu vou botar para vocês verem. Aqui está o quê? O cúbico de cúbico simples, concorda? Então, raio e raio, certo? Por que aqui não é um oitavo? Ninguém me perguntou por que aqui não é um oitavo. Alguém vai me perguntar? Paulo, por que é R e não é um oitavo de R? O oitavo não é o tamanho do átomo. Um oitavo é o volume que está aqui dentro. Ó. Da metade até aqui eu tenho um oitavo. Mas esse um oitavo é volumétrico. Aqui, quanto que eu tenho? Um raio. Certo ou não, pessoal? Sim. Ah, são 4 raios. Aonde que são 4 raios? Na diagonal? Que diagonal, mano? Fala completo. Da face? Sim, são 4 raios. Tá? Bom, aqui então é isso aí. Tá? Agora vamos olhar no cubo de face centrada, não está ali? Sim. O que ele está te mostrando aqui? A diagonal da face. Concordam? Onde eu tenho 2 raios, um raio e mais um raio. Concordam? Sim. Portanto, a 0 é igual a 4R. É isso? Sim. E aí? A 0 é igual a 4R ou não? O que tu acha, mano? É que faz tempo que tu não vem na aula, velho. Uns 3 meses, então eu fico com saudade. Não, na verdade. Não? Não é igual. A 0 não é igual a 4R. Não, peraí. Eu tô enxergando 4R ali. Não, é. Ah, 4R é a diagonal da face. Ah, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Pra achar essa? Para achar a relação a 0 aresta. Não, desculpa. A 0 raio. Pitágoras. De quem com quem? Diagonal da face com as arestas. Perfeito? Tá? Então, na verdade, o que eu vou ter? 4R ao quadrado. Desculpa, 4R não. 4 vezes 4 dá 16, né? 16R ao quadrado igual a 2D ao quadrado. Certo? Então, 16R ao quadrado igual a 2D ao quadrado, né? Portanto, 8R ao quadrado igual a D ao quadrado. Portanto, D ou a 0 igual a... Vai dar 4R. Hã? 4R raiz de 2. Isso, 4R raiz de 2. Tá? Tudo bem, pessoal? Isso tem que decorar, então. Ou saibam calcular, porque eu vou pedir na prova de um jeito ou de outro. Dá, mas 2 raiz de 2, ele preferiu, e todos os livros preferem deixar como 4R sobre raiz de 2. É a mesma coisa. Tá? Então eu vou falar em 4R sobre raiz de 2, porque é assim que eles apresentam. Só por isso, tá? Bom, e aqui nós temos um problema. Eu já vou chamar a atenção de vocês qual é. Bacana. Como é que ficou ali, então? 4R sobre raiz de 2. Tá? Então o Pitágoras é da diagonal da face, está aqui, né?
4R, tudo bem, Carlos? 4R e as duas arestas. Bom, 4R sobre raiz de 2. E no cúbico de corpo centrado agora? E aí? É a diagonal, essa resposta, a relação a 0 com R é a diagonal do cubo. É a transversal do cubo. É a transversal do cubo. Entendi? Também não entendi. Também. Qual é a relação a 0 com R no cúbico de corpo centrado? É a mesma coisa? Mesma coisa não é. Ótimo, parecido. Ó. Ah, meu Deus, tem um monte de coisa que é parecida com um monte de coisa por aí, velho. Não vai muito nessa, não vai ter problema. Vamos lá, velho. Vem pra aula. Pessoal, qual é a direção de empacotamento fechado num cúbico de corpo centrado? Agora sim tu pode me responder. A diagonal do cubo, não é? Essa é a direção de empacotamento fechado, concordam? Portanto, eu tenho que fazer uma relação geométrica entre a diagonal do cubo e quem? Uma aresta e a diagonal da face. É isso, pessoal, ou não? Sim. Pessoal, vocês estão? Bem. Ali, ó. Diagonal do cubo. Diagonal da face aqui embaixo. É isso? E quem? Aresta. E essa aresta aqui. Certo? Portanto, vai ser um Pitágoras de quem, pessoal? Quantos átomos tem na diagonal do cubo? 4. Quantos átomos tem na diagonal da face? 4 também? Então a diagonal da face é igual a diagonal do cubo? Ah, não entendi, Fernando, para aí. Se eu tenho 4R na diagonal do cubo, como é que eu vou ter 4R na diagonal da face? Não bate. 2R? Eu acho que não dá também, hein? Hã? Fudeu. Tu tem 2R ali, mas o tamanho dela não pode ser 2R. Tu tem 2 átomos, claro que tu tem 2 átomos, mas o tamanho não. Tem um intervalo no meio. Hã? Gurias, o que vocês acham? Não, velho, não. Faltando uma monodrade pra vocês. Claro que eu poderia calcular o tamanho dessa aresta aí, mas não precisa. Qual é a relação? Qual é a relação da diagonal do quadrado com a lateral do quadrado? Ah, L raiz de 2. Então, na verdade, a diagonal da minha face é igual a raiz de 2. Então, eu posso fazer um Pitágoras entre 4R, concordam? Entre 4R, entre A0 raiz de 2 e o próprio A0. Certo? Então é isso que ele faz. Com isso ele chega a qual valor? Hã? Não. O valor total. Tenta aí, pessoal. Tem uma canetinha aí, um papelzinho? Não pode nem. Ei. Tu que calculou o outro? Pessoal, o pior é que, deixa eu ser sincero com vocês, eu enxergo problemas em o cara não tentar e depois vir um resultado. O cara acaba sorrindo, achando fácil, não faz, e uma hora perde. Eu juro que eu tenho experiência dando aula, mais de 15 anos dando aula. Então, às vezes é bom tentar, galera. Mas vamos lá, tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho diagonal do cubo, A0, e diagonal da face. Quem é a diagonal da face? Não, por que não é 4R sobre raiz de 3? O que é 4R sobre raiz de 3? A0?
A diagonal da face a gente não acabou de calcular. Não. É diagonal do cubo. A diagonal da face a gente não calculou ali agora? Foi. Na passada não. Vocês calcularam a diagonal da face com o outro lá. Pra isso. Isso é diferente. Ah, é verdade. Lá no outro, a diagonal da face era 4R, não é? Por quê? Aqui não é 4R a diagonal da face. Que é Quanto que é a diagonal da face aqui? R? 2R. 2R. R raiz de 2 não. A raiz de 2. O lado vezes a raiz de 2 dá a diagonal da face, concordam? E é o que ele está botando aqui, ó. Ah, eu não entendi. Diagonal do cubo. Sim, diagonal. Aqui, ó, diagonal do cubo. Deixa eu tentar mostrar no dedão aqui, então. Pitágoras é esse aqui, pessoal. Ó. Diagonal do cubo, diagonal da face, que vem embaixo, e Resto. a lateral. Então, esses 4R ao cubo, é isso ou não? Cubo? Não, quadrado. Agora bom, vocês vão se lembrar da mala do Paulo e não vão esquecer mais como é que calcula. É isso aqui ao quadrado, igual a isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Quanto é que é isso aqui ao quadrado? Ao quadrado. Então é 2. É distância, chama de distância, chama de zero. 2 vezes a zero ao quadrado, dá 2 a zero ao quadrado. Certo ou não? Se o a zero ao quadrado, quanto que é? Então, quanto a zero tem? 3 a zero ao quadrado é igual a quem? Hã? A 16 zero ao quadrado. Certo? Esse valor todo vai dar quanto? A zero é igual a 4R sobre raiz de 3. Não? Calculou tudo agora? Não, aquela hora era 4R sobre raiz de 2, cara. Não. Calculou esse valor fechado? Então te peço desculpas, achei que tu estava repetindo o outro. Peço desculpas. Tá? Então, na verdade, isso aqui, pessoal, 4R sobre raiz de 3. Tudo aí calculado. Por que é 2 a 0 aqui? Diagonal da face? Tá, a diagonal da face. A diagonal de qual face? Da face da base? Ela é a 0 raiz de 2. Porque a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. A diagonal de um cubo é o lado vezes a raiz de 3. Poderia calcular por aí o outro, se quisesse também. A diagonal do cubo ali que tu achou 4R, entendi. Tá. Entendi ali o que tu acabou de explicar. Que era a 0 ao quadrado, mais ficaria 2 a 0 ao quadrado. Sim, porque na verdade em Pitágoras tu pega a diagonal do cubo ao quadrado com os catetos ao quadrado. Quem são os catetos? Um cateto é a diagonal da face e o outro cateto é a lateral da célula. Então um cateto é a 0 raiz de 2 e o outro cateto é a 0. Se tu elevar a 0 raiz de 2 ao quadrado, dá quanto? Dá 2 a 0 ao quadrado. Se tu elevar a 0 ao quadrado, dá 0 ao quadrado. Então 2 a 0 ao quadrado mais a 0 ao quadrado dá 3 a 0 ao quadrado. Tá? Que mostra em algum lugar aqui. Aqui, ó. 3 a 0 ao quadrado igual a 4 raiz ao quadrado. Tá? Tira tudo isso aí e fica 4 raios sobre raiz de 3. Tudo bem? Pessoal, eu cansei, pessoal. Tem mais 5 minutos de aula, mas eu cansei. Assim, ó. Galera, tá me preocupando a distância das aulas de vocês, galera. Vocês estão chegando zerado na minha aula de quinta. Tá ruim isso aí. Acho que vocês vão ter que meio que dar uma olhada. Ou eu vou correr pra montar a matéria de uma vez, sei lá. Tá? Eu ainda não preenchi o mudo, mas vai ir, qualquer hora. Já deu a senha? Já dei a senha, eu troquei a senha. Não tem pra todo mundo, vocês. É PHENSC. PHEN, de Paulo Henrique. PHENSC.
Eu não coloquei a matéria, mas vou colocar.